Olá, pessoal, sejam bem-vindos no nosso programa Gente como a Gente. E hoje eu estou aqui com o nosso querido Elmo Gonzaga. O Elmo vai trazer para a gente um pouquinho da sua história, que é uma história tão bonita e emocionante, viu, Elmo? Fala, Daniel, o que aconteceu? Elmo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui comigo, com a gente. E eu quero, para começar, quem é o Elmo? Fala um pouquinho sobre a sua pessoa. Quem é realmente o Elmo? Uma pessoa tão inspiradora para nós. Tudo bem? É um prazer, uma alegria estar aqui nesse bate-papo gostoso, né? Já me senti à vontade nesse programa Gente como a Gente. O Elmo Gonzaga é um garoto, eu digo um garoto, já tenho 44 anos, nasci na Bahia, vim para cá, para o estado de São Paulo, com os meus pais, com 8 meses de nascido. Tem uma história, uma trajetória longa aí sobre o meu chamado, o meu ministério. E Deus aprove que tudo que foi falado lá em 81 pela medicina, dizendo que não ia dar certo, acontecer que deu certo, depois de tantos esses longos anos da minha vida. Ô, Elma, você falando um pouquinho da sua história, e nós vamos já entrar nela, né? Elma, a sua história de vida é marcada por um grande desafio logo no seu nascimento. Como a superação dessa doença, que os médicos consideravam sem solução, influenciou a sua fé, a sua música? Como foi tudo isso? Eu gostaria que você contasse para quem está nos assistindo um pouquinho da história sua. Legal. Você tocar nesse ponto que os meus pais contam que eu passei do horário de nascer e nesse dia estava tendo um jogo de futebol e o médico daquela cidade pequena, estava nesse jogo. Meu pai teve que ir até o local, procurar ele, ele veio atender minha mãe. E por volta do dia 2 de novembro de 81, às 3 da tarde, eu nasci. Só que eu já nasci assim, quase desfalecendo, com a cor já bem roxinha, minha mãe disse. E logo ele detectou, né, fez os exames e falou assim, olha, seu filho tem um problema, ele está desnutrido e vamos ver que doença que é essa. Aí foi diagnosticado que ele tinha mal de Sumioto, uma doença que na época minha mãe fala que era difícil salvar a criança porque não tinha medicamento, ainda mais no norte, não tinha recursos. E aí foi aí que meus pais encontraram a fé e fizeram um propósito com Deus. Quando você entrega a sua casa, seus projetos na mão de Deus e sai de cena, aí Deus entra na cena e muda o ato da sua vida, da sua história. Foi o que aconteceu comigo. Minha mãe e meu pai orou a Deus, Deus, está aqui meu filho. Se o Senhor curar ele, eu entrego ele nas tuas mãos. E depois de 15 anos que eles fizeram essa promessa de entregar eu para Jesus, veio acontecer realmente na minha vida essa promessa. Aí Deus falou assim, pronto, agora você entregou seu filho, agora eu vou entrar em cena na vida dele, vou guiar ele, vou conduzir ele, vou ser pai por completo na vida dele. E essa doença, o médico disse assim para os meus pais, se ele sobreviver, que vai ser difícil, não vai andar, não vai falar, vai ficar com raquítico, não vai crescer. E tudo que o médico falou, Deus mudou por completo. Falo perfeitamente, ando, tive um crescimento razoável, tá bom, a minha família, tem uma cor normal, minha pele, tudo ficou conforme Deus fez a promessa para meus pais, que seria uma criança perfeita. E eu louvo a Deus porque não fiquei com sequelas nenhuma. E ele disse assim que eu não ia falar. Amém. É aí que entra, né? Começa a minha história. Aos 3 anos de idade, comecei então. Você falando aí dos 3 anos de idade, Sim. você começou a cantar aos 3 anos, né? 3 anos. Inspirado pelos discos de vinil do seu pai, Sim. né? Qual a importância da sua família, especialmente seus pais, na sua formação como pessoa e como artista? Meu pai, ele depois de
aceitar Jesus, né, ter essa fé, ele começou a fazer os cultos caseiros. Eu sou o sétimo, né, dos irmãos em casa. E ele começou a fazer o culto. Então, minhas irmãs cantavam, ele tocava violão, guitarra. Meu irmãozinho com cavaquinho também já tocava. Minha mãe, que começou a ter formação no coral da Batista, começou a me ensinar as primeiras canções. E aí eu ganhei um disco de vinil. Eu lembro até hoje, um cantor, Oswaldo Nascimento, ele passava uma vez por ano na cidade de Ribeirão Bonito, onde eu fui criado. Meu pai fazia encomenda. Imagine, hoje você tem uma velocidade rápida, né? Você clica no celular, tem uma música. Mas antigamente o disco vinil era uma encomenda de um ano. Para o próximo ano ele vinha trazer esse disco. E eu lembro, eu tenho até hoje guardado, eu tenho lá o LP, e eu comecei a ouvir uma canção que chamava Ouço a Trovoada, que falava sobre o dilúvio, né? E dali eu comecei a ter medo, né? De vai que Jesus volta novamente, né? E eu fique fora dessa arca, né? Então aí comecei a ouvir aquelas canções, e meu pai me ensinando, minha mãe me ensinando, e a gente começou a ter os cultos caseiros. Então esse foi um momento importante na minha vida, para o meu crescimento, da minha fé, e que foi base para que hoje, né, eu vivesse toda essa experiência que eu estou vivendo. E você, com 3 aninhos, você já concentrava ali? Você dormia com aquele e depois você fazia cantava alguma coisinha assim nessa idade já? Em casa não tinha televisão. Meu pai era técnico em eletrônica, então ele consertava televisão. Eu lembro que tinha uma vitrolinha. Sim. Essa vitrolinha nem às vezes não engrenava, eu pegava com a mão, ajudava a virar o disco, colocava ali e ficava ouvindo. Então, como era disco de vinil, era facinho, né? Finalizava, voltava. Minha mãe falava assim, Elmo, muda um pouco essa canção, minha mãe falava, né? Mas eu gostava daquela. Então eu ficava lá. Acabava a canção, eu voltava. Chegou um tempo que esse disco riscou. Aí falei, pai, e agora? Falei, agora é com você, vamos começar a já memorizar. Aí ele começou a tocar no violão para mim. Eu comecei já a cantar na igreja já. Ai, que bom. O Elmo, sua família se mudou da Bahia, né, para São Paulo em busca de recursos para o seu tratamento. Como essa mudança e a cura que você recebeu em Ribeirão Bonito impactaram sua visão de mundo, sua relação com Deus? Como foi tudo isso? Porque você já cantava, você falou com 3 aninhos, Sim. né? Você já ouviu seu pai e você foi Sim. memorizando ali, né? Sim. Eu creio assim, Deus, ele tem aquela palavra que eu gosto muito, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Então, isso foi importante, meus pais saírem da Bahia, do meio da parentela, porque os meus avós eram muito religiosos e talvez não aceitariam essa mudança, né, de uma fé mais, vou dizer assim, tradicional para uma fé mais fervorosa que meus pais buscaram. Então, esse já foi um passo enorme dos meus pais saírem do meio da terra, da parentela, e ir para uma terra que eu mostrarei, a Bíblia fala, né? E ele mostrou Ribeirão Bonito para meus pais. E eu acho que aí que, talvez se eu ficasse lá na Bahia, eu não teria esse ministério que eu tenho hoje. Deus tem a promessa, mas ele tem um lugar certo, o determinado ponto, o lugar específico para ele realizar o ministério na sua vida. Então ele tirou do meio da parentela, nos trouxe para o estado de São Paulo, para Ribeirão Bonito. E aí, lá na Bahia, a gente era de um ministério, era batista, mais tradicional. Quando veio para o estado de São Paulo, a gente foi para uma assembleia que é mais fervorosa. E o ministério meu começou aí, então, que eu comecei a sentir algo diferente quando eu cantava, quando eu louvava. Então, meus pais diziam assim, mas a gente é mais tradicional, mais calmo. Meu pai ainda ficou muito calmo ainda, mas minha mãe já é mais fervorosa. Conforme a gente foi engrenando, né, cantando, louvando a Deus, a gente foi entendendo que a chama que arde no coração é mais Severa, né? severa. O Elmo, você lembra do momento em que decidiu que a música seria mais do que um hobby e se tornaria uma carreira para você? Sim. Começou a vir nos congressos lá em Ribeirão Bonito, vinha muitos cantores. E quando você tem um hobby, você começa a enxergar esse hobby diferente, que seja em qualquer área, seja no esporte, no jornalismo, na dança, no teatro, até mesmo na política. Então você começa a ter
uma visão diferente, uma coisa que queima diferente no coração. Então, eu comecei a ver cantores que iam na minha cidade, Thiago Sobrinho, Paulo André, Vanilda Bordieri, e eu comecei a ter aquele mesmo desejo. Falei assim, olha, eu queria ter queria não, quero, né? Falava comigo, eu quero ter esse mesmo ministério, eu quero cantar para salvar almas, para curar almas, que eu entendi, se Deus me curou, me deu um dom que eu não falaria, não andaria, então eu entendi que era algo importante que eu precisava fazer, além daquilo que eu louvava dentro de quatro paredes na minha igreja, eu precisava sair para fora. Para explorar, né? Para explorar e viver essa experiência que eu vivi, essa cura. Ah, que bom. Ô Elmo, seu primeiro LP foi um presente do presidente da gravadora Voz Celestial, é isso mesmo, né? Isso. Como foi essa experiência de gravar seu primeiro trabalho profissionalmente? Olha que legal, né? Isso tem com base de toda a história por que eu estou em Americana. A Voz Celestial, ela ficava aqui no calçadão do centro aqui de Americana. Ficava num prédio em cima. E eu conheci o João Carlos. Ele tinha uma barraquinha atrás do terminal, antigo terminal, que agora é um novo, né? Ao lado da linha do trem. Hoje ele não tem mais, que a esposa dele faleceu. Depois, com o tempo, veio para a Galeria Cacique, né? E ele me viu cantar e falou assim, Elmo, eu vou te dar a gravação. Só que eu não sabia de nada. O que aconteceu? Eu comecei a escrever canções. Porque eu não tinha condições na época de comprar canções de cantores. Deus começou a, então, tocar no meu coração. Eu comecei a ler a Bíblia e escrever histórias. Gosto de canções que falam sobre história bíblica, né? E eu vim aqui para Americana, eu vim de trem, de São Carlos para Americana, e fazer essa gravação. Eu lembro que antigamente era um DAT, né? Acho que era esse o nome. Quando você errava a letra, você tinha que começar do zero, gravar tudo novamente. Hoje não, hoje corta, emenda, né? Faz. A mídia hoje está evoluída. E então eu falei assim, ô João Carlos, vai ser LP? Ele falou assim, não vai ser o disco, a gente já entrou com a fita cassete, então vai ser fita cassete. Eu lembro que tinha uma máquina que fabricava bastante, e eu gravei as 10 canções, o Beck veio lá da minha cidade, foi meus amigos, e quando foi feito o lançamento, foi no ginásio de esporte na cidade de Ribeirão, ele foi para lá, o João Carlos, presidente, e foi um momento único na minha vida, porque primeiro cantor na cidade, não tinha ninguém, né? E graças a Deus a gente vendeu bastante cópia. Depois, logo mudou, em 2020, veio o Compact Disco, que é o CD, né? E a gente participou de todas essas transições, né? Do LP, da fita cassete e para Compact Disco. Você falando aí, e eu lembro quando eu vim aqui para Americana, então eu lembro dessa rádio, que era perto do terminal, Sim. Tinha uma escada, não era assim? Voz Celestial, o nome da gravadora. Isso, eu lembro. Ô Elmer, ao longo da sua carreira, você lançou álbuns, né, de forma independente e também por gravadora. Quais foram os maiores desafios e aprendizados de cada uma dessas fases que você passou? Sim, em 2021 gravei um independente. Foi quando eu voltei aqui. Foi quando na verdade, eu fixei residência aqui na região. Mudei para Nova Odessa e trabalhava numa empresa aqui em Nova Odessa também. Eu pegava todas as minhas economias e começava a juntar um pouquinho, ia pagando a gravadora aos poucos. E eu procurei uma gravadora que esse cantor que me estimulou, que eu sentia, quando eu vi ele cantar, eu falei assim, eu quero gravar na mesma gravadora, eu quero esse mesmo maestro. E Deus, ele realiza sonhos. Te inspirava, né? Inspirava. E Deus permitiu que eu encontrasse o mesmo maestro, veio de Mossoró para o estado de São Paulo, a mesma gravadora, e ficou um trabalho excepcional. Deus me abençoou muito com esse trabalho independente. E o desafio é que, quando eu assinei um contrato com uma gravadora, tem uma coisa que a gente introduziu na conversa antes de um bate-papo aqui, que você precisa ter a sua identidade. E a gravadora, se ela não entender isso, você grava o que a gravadora quer, não a sua identidade. E você queria a sua identidade, né? E eu, como eu sou imaturo, ainda não tenho essa experiência de ser contratado por uma gravadora, eu não tinha essa abertura, esse leque.
de poder chegar a falar para ele, ó, é assim que eu quero. E dele entender a ideia que eu tinha no coração. Entendeu? Aí eu entendi, falei, ó, então eu vou me recuar, vou esperar mais um tempo, esperei acabar o contrato. Aí em 2023 eu comecei um novo álbum. E falando em álbum, aí, Elma, o seu mais recente álbum é Te Amo, né? Te amo. Tem uma sonoridade que mescla o sertanejo romântico com o gospel. Fala um pouco sobre o processo de criação desses álbuns e a mensagem que você quis transmitir com ele. Porque tudo isso Deus já tinha colocado no seu Sim. coração o que você queria transmitir. Sim. Então, já estava cadastrado ali, Sim. né? Já estava selado ali no seu coração, né? Sim. E como foi isso? Essa canção Te Amo, ela é da composição da Amanda Ferrari. Eu conheci essa canção, em 2005, mais ou menos. E eu ficou no meu coração. Falei, nossa, se um dia Deus me desse o privilégio de gravar essa canção, eu gostaria de gravar. E eu não entendia porque essa canção queimava no meu coração. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Tem coisa que a gente vive lá atrás, Deus vai explicar lá na frente. 2021 começou um processo com a enfermidade do meu pai. Essa canção Te Amo, ela fala de um amor de pai para filho. E eu comecei a entender, então, por que aquela canção tocava tanto no meu coração. O que aconteceu? Eu preparei rápido essa gravação e pensando que meu pai participaria do clipe, né? Eu marquei a gravação dia 10 de setembro, dia 8 de setembro. Ele perdeu os movimentos, teve um AVC e ele não participou dessa gravação. E essa gravação ficou parada em todo o processo de enfermidade que ele teve. Depois de 3 meses ele faleceu. Eu me entristeci, falei assim, Deus, estava tudo preparado, a canção, o meu pai seria um dos artistas que participaria da gravação. E aí Deus foi falando no meu coração, você esqueceu o título dessa canção? Qual é? Te Amo. Legal. Ela fala assim, vem aqui, conta para mim os teus segredos, não tenha medo, em mim tu pode confiar. E eu comecei a entender, é isso, Deus. Prontamente eu retomei, mudei totalmente o script do vídeo e gravei a canção. Mas antes de meu pai falecer, ele conseguiu ouvir essa canção. Não no vídeo, mas eu mostrei para ele. E essa canção marcou muito a minha vida e está marcando. Eu vejo assim pessoas apresentando os filhos nas igrejas, colocando ela de fundo, aniversário, casamento, já vi pessoas usando ela. E meu maior desejo é que ela chegue em pessoas de situação de rua, que talvez foi rejeitado pelo pai, né? A Bíblia diz assim, pode uma mãe esquecer o filho que amamenta, mas todavia eu não esquecerei de ti. Jamais, né? Jamais. Jamais. Ô, Elma, você falando aí da Amanda Ferrari, e você acredita que eu fui fazer uma visita e eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, viu? Uma benção de pessoa, né? Um vozeirão, né, Elma? Amanda Ferrari é uma amigona, viu? Uma amiga. Preciso né? Trazer ela aqui. Então, mas é com a sua ajuda, se você me ajudar. Ela me conheceu, viu? Aquele dia lá que a gente se conhecemos. Então, se você poder fazer essa aproximação, nós vamos chamar ela aqui para bater papo, porque ela tem um chamado muito bonito também. Bonita, viu? Né? O Elmo, você transita entre diferentes estilos dentro da sua música cristã, como o pentecostal, o sertanejo e a balada, gospel. Como você define sua identidade musical? Quando eu comecei a gravar, depois eu posso até te mostrar, meu ritmo era mais pentecostal. E eu entendi assim, bom, para a igreja isso é ideal, um ritmo mais pentecostal, vivalista. E eu comecei a procurar outros campos que eu queria que Deus alcançasse, não só pentecostalistas, mas também pessoal que gosta de jazz, de balada, de rock. Comecei então a mesclar um pouco. A canção nova, que eu estou num trabalho novo, é totalmente diferente do que eu canto. É um reggaeton que vai sair aí, que está sendo preparado.
totalmente diferentes que eu canto. Mas eu queria, como é uma música mais alegre, eu queria que ela chegasse em outros estados, outros países. Era uma música muito alegre, contagiante, que fala sobre cura, sobre fé. Ela vai falar sobre o cego de Jericó. A gente não pode, mesmo que a gente usa outros meios, outros sons, outros ritmos, mas que tem a base bíblica, que fale de Jesus, que fale de fé. Você pode mudar qualquer ritmo, mas precisa ter o mesmo raciocínio, a mesma direção, que é a palavra de Deus. Elma, você falando assim, a gente viaja um pouquinho também, né? E você falando assim, e eu tenho certeza que vai chegar nos jovens, né, Elma? Isso que você está falando vai chegar nos jovens, e é o que a gente precisa, né, de chegar neles, né? Sim. Elma, em seus vídeos, vemos uma entrega muito passional e sincera. Como você prepara para transmitir tanta emoção em suas apresentações? Porque eu vejo que você transmite essas duas apresentações. Sim. E eu falo porque eu faço questão de ver você louvar e eu viajo com seus louvores. Eu falo isso para você. Falei, nossa, é gostoso. Quando eu vejo, você já até terminou. Porque a gente viaja, né? A gente viaja e é uma coisa espiritual que só quem realmente consegue pegar o louvor para você mesmo, né? Sim. Antes de tudo, eu faço uma oração. Eu falo, Deus, antes que qualquer pessoa seja tocada, eu preciso ser tocado. E minha visão é assim, a minha adoração é para o céu, tem uma direção, Deus. E quando eu me expresso com o meu corpo, com a minha mão, eu trago na minha imagem, na minha memória, os meus 8 meses de nascido, que eu vim para São Paulo. Por quê? Qual que era a palavra dos médicos? Não vai andar, não vai falar. Então eu uso tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu. Uso meu corpo para expressar. Se minha boca calar um dia, minha voz calar, eu tenho minhas mãos para expressar. Se minhas mãos se calar, eu tenho meus pés, tenho meu corpo, vou ter a minha voz. Mas em todo tempo não deixarei de louvar aquele que me deu a vida, que me deu o ar que eu respiro. Amém. Além de Deus, da música, você menciona os seus pais e sua família como grandes inspirações. De que forma eles continuam a te inspirar no seu dia a dia? Meu pai, ele me inspirou, né, na música, né, que é o meu ministério hoje. Minha mãe também. E a fé, né, meu pai, devido aos cultos caseiros, as histórias que ele pregava na Bíblia, eu fui gravando na memória, né, como criança. Criança, ela aprende muito numa fase, né, de uma idade. Então, tudo que você fala, ensina. Os pais são um espelho, né? Os pais são um espelho. E meus pais, eu tenho esse orgulho de dizer que eles são meu espelho. Não tem mais meu pai presente. Então, uma pergunta, você tem saudade do seu pai? Tem saudade. Tem saudade. Mas como você luta contra esse luto? Eu falei, eu não luto. Eu luto os dias atuais que estamos vivendo, porque para cumprir aquela promessa que a Bíblia diz, que no último dia os mortos ressuscitarão primeiro. Então eu luto hoje, essa é a minha maior saudade, minha maior guerra, lutar hoje para que naquele grande dia eu reencontre meu pai. Porque o que eu vivi com ele, as experiências, ficou na minha memória, no meu coração. Mas eu preciso continuar esse legado. Eu preciso continuar esse chamado da música, que meu pai tocou aos seus 78 anos. Eu preciso continuar. Ele entregou o ministério, a vida dele, louvando a Deus até o último dia de vida. Na igreja, para Deus, vidas foram tocadas como tocou a minha. Então, eu preciso continuar esse chamado. Amém. E você continua, porque eu sei, Elma, quantas e quantas pessoas com a sua canção atinge o coração das pessoas, sim, viu? E eu sou uma delas, viu? Obrigado. Elma, suas músicas como Daniel e João 20, é isso mesmo, né? São baseadas em histórias bíblicas. Qual a importância de trazer essas narrativas para a música contemporânea? Olha, o importante, essa canção do Daniel, ela remete muito sobre oração.
nessa loucura que a gente tem do dia a dia, de corre para lá, corre para cá, a gente esquece um pouco de orar, de buscar Deus. E essa música fala sobre Daniel, que mesmo ele injustamente ser acusado, lançado na cova do leão, através da sua adoração, da sua oração, Deus respondeu a ele. Esse método de orar, talvez para muitos ainda é um paradigma. Fala assim, não preciso, é só... Mas quando você quer algo que, para o seu pai, para um chefe na empresa, para um diretor, você precisa até ele, direcionar ele, ou mandar um ofício, mandar escrever alguma coisa. E Deus não é diferente. Se você não consegue orar, expressar, escreve. Né? Fala em segredo, fala em línguas. Né? Mas é importante você falar, orar a Deus. A música João 20, ela fala sobre o quê? Sobre a história de Jesus. Que ao terceiro dia ele ressuscitou. Que uma mulher foi ungir o túmulo dele, né? Ele estava ressuscitado e perguntou, o que procura aqui entre os mortos? Né? Isso também remete ao nosso coração. Tantas vezes a gente sepulta nossas dificuldades, nossas guerras, e a gente ressuscita elas, traz ela novamente à tona. Né? É para mostrar essa diferença. A diferença, Deus, Jesus, ele ressuscitou para que nós tivéssemos vidas. E por que você sepulta as suas mágoas, a sua tristeza, e depois você ressuscita ela? É uma vertente bem diferente, mas para mostrar o seguinte, filho, lança sobre mim todas as vossas ansiedades, as suas guerras, porque eu já ressuscitei. Eu fui para o meu Pai, mas enviei o meu Espírito Santo Consolador. Entendeu? Essa música, a João 20, ela remete muito a isso, né? Sobre a fé, Daniel sobre a fé, sobre orar. Isso é importante nos dias de hoje em nossas vidas. Sim. O Elmo, você se mudou para a Americana e se tornou um cidadão americanense, né? O que te fez se apaixonar pela cidade e como é levar o nome de Americana para os outros lugares por onde você passa? Legal. Começou na gravação lá em 98, 99, que eu vinha de trem para cá, comecei a ver o quão Americana, né, é bonita, e eu tinha uma vontade assim, eu preciso me localizar num lugar que eu tenha pontos estratégicos, que eu tenha facilidade de viajar, de se locomover. Americana próxima a São Paulo, próxima a Campinas, próximo ao aeroporto, até que na época ainda não tinha esses voos internacionais comerciais, né? E eu falei com Deus, me direciona para um lugar. E mais uma vez eu cantava aquela canção, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu vim para a Americana. E eu comecei a estudar, fazer uma faculdade de logística. E a logística, ela prega muito isso, né? Espaço, tempo, dinheiro. Eu morava em Sumaré, estudava e trabalhava em Americana. Aí falei, eu estou fazendo logística, eu preciso colocar na prática. Aí fixei residência, comprei um apartamento aqui em Americana, consegui um trabalho, que atualmente estou na área. E eu não tinha meu título ainda aqui, né, de prestar meu serviço de cidadão, de honrar a Americana, porque eu ainda tinha o coração preso onde que eu fui criado, lá no interior de estado de São Paulo. E eu falei, não, tá errado, eu preciso fazer meu papel de cidadão. Então, prontamente, trouxe para cá todas as papeladas, e eu tenho a maior alegria de dizer que eu moro em Americana, que eu tenho meu lar aqui. Me sinto muito feliz, me sinto em casa. Você sente acolhido, né? As pessoas me abraçou e foi muito importante para a minha trajetória. Sim. Além da música, você tem uma carreira no setor financeiro e está se formando em matemática, né? Como você concilia essas diferentes áreas da sua vida? Totalmente diferente, hein? Diferente. Eu trabalho de segunda a sexta, no horário administrativo. E a faculdade de matemática, a licenciatura, eu terminei já. Já chegou meu diploma, já entreguei o TCC, nota 10, graças a Deus, parabéns, mais uma vez. Parabéns. Como eu estudei na área pública, ensino superior, foi fácil para mim, assim, conciliar meu trabalho, a igreja
E é esse novo estudo, nessa nova experiência que eu tenho vontade de lecionar, de dar aulas. Pretendo, agora no ano de 2026, começar a exercer esse novo ofício. Aí talvez você pergunte assim, mas espera aí, você tem um ministério de louvor, trabalha no financeiro, como isso tudo? Eu entendi essa palavra novamente. Há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Até acontecer, ou talvez pode ser amanhã, agora, eu preciso trabalhar, eu preciso ter minha vida social, eu preciso exercer meu papel de cidadão na cidade, eu preciso buscar conhecimentos. Sim. Elmo, seu grande desafio é ser reconhecido mundialmente na música cristã. Quais são os próximos passos para alcançar esse objetivo? Um pouco é isso que você está acabando de falar, né? Sim. O próximo passo, eu procurei em São Paulo, fiz alguns cursos, como você ser reconhecido na mídia, hoje um meio assim, carro-chefe para um cantor ser reconhecido. Não só o cantor, mas várias áreas. É um leque enorme. É a mídia social, os streams que tem hoje, né, que oferece, canal que você ouve a música, canal que você assiste. E eu aprendi nesse curso em São Paulo que eu preciso... tem todo um parâmetro certinho para você se enquadrar, você pagar os seus tributos, como você monetizar, como você alcançar esse público-alvo. E um passo enorme que eu preciso é um empresário que abrace a minha ideia, que tenha um olhar de Cristo como Cristo tem na minha vida. Ele precisa enxergar o Elmo como um artista. Outro dia falava assim, mas cantor evangélico é artista? Se você faz arte, é artista. Seja qualquer área. Se você faz a arte, é artista. Eu aprendi isso. Então, que eu sou artista e eu preciso de um empresário que, se tiver alguém assistindo aí que queira abraçar essa ideia, sabe? Esse sonho. E é um sonho meu. E quando é um sonho meu, eu creio que é um sonho de Deus. Porque, com certeza. Como Deus sonhou com os sonhos de José, Deus sonha em meus sonhos também. Com certeza. Elmo, baseada na sua história, desafios, suas superações e como cristão, qual mensagem você deixa aqui hoje para as pessoas que estão passando por isso hoje? Qual mensagem você deixaria? E eu gostaria que você deixava. Tenha fé, esperança, não desista dos seus sonhos, corre atrás, não fique de braços cruzados. Eu vou falar assim que Deus, ele precisa de sócios. Nós somos sócios de Deus. Deus abre a porta, mas precisa que você atravesse essa porta, que você corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E não desista, tenha fé. Se é uma doença, procure a cura, procure a medicina, tenha fé, ora a Deus, e com certeza você vai ser curada. Com certeza, tudo que você procura, almeja, os seus sonhos, Deus vai realizar. Amém. Elmo, você conhece o meu trabalho, a minha trajetória. Que orientação e aconselhamento você deixava para o meu crescimento como pessoa e como vereadora? Meu pai me ensinou assim, observar muitas pessoas. Meu pai falou assim, tem 2 tipos de você conhecer as pessoas. Conhecê-las prontamente, mas observá-las. E eu observei a sua vida, a sua história da sua família. E aonde eu chegava, eu não conhecia assim o seu trabalho como vereador, mas as pessoas sempre falaram bem. Quem que é? Leonora do Pocinho? É essa mesmo. Pessoa de bem, pessoa guerreira. Então eu comecei a ter interesse na sua história, de conhecer mais um pouco, ver seu trabalho. Eu gosto muito de resultados. As pessoas falar é uma coisa, prometer uma coisa, mas ver resultados é mais gratificante. Eu comecei a mesclar todos os resultados por onde eu passava, as pessoas falando, se você precisar dessa pessoa, da Leonora, como vereadora, como humana, conta com ela. E eu procurei você como humana, dizer assim, da sua vida particular. E depois eu procurei você na sua vida profissional. E eu vi que não tem diferença. Que você tem um amor naquilo que faz. Que você deixa talvez até de lado o seu lado humano, de
esposa, mulher, e se entregue nesse lado profissional, porque você tem um olhar de Cristo. Cristo, ele passava pelos lugares, ele curava os doentes. Até tem aquela história da mulher rastejando há 12 anos com fluxo de sangue, que é a sua área, né, a área da saúde. E as pessoas dizendo, não, você não vai conseguir, vai para lá. Talvez a gente procure tantos meios de chegar a procurar essa cura, a gente é barrado e não consegue, talvez é o financeiro que não temos. Mas Jesus parou e falou assim, chama aquela mulher, manda ter comigo. Não, mas tantas pessoas te tocou, Jesus. Não, essa pessoa tocou diferente, porque de mim senti sair virtude. Aquela mulher não teve medo de procurar, de rastejar e encontrar Jesus, procurar a cura. Que pessoas não têm esse medo de procurar você. Talvez para o seu posto, talvez o seu nível de patamar profissional que você esteja, as pessoas olham, não vou conseguir chegar até ela, mas você tem uma abertura muito fácil. Você tem, se você não consegue, o que você faz? Tem minhas assessoras, procura ela, total lugar. Eu vejo você sempre nos eventos que tem, isso também é importante. Eu aprendi com um amigo meu, prefeito lá em Dourado, que o governo tem que ser participativo, tanto no legislativo, na área que você atua. As pessoas precisam participar do seu projeto. Tem gente que vai, faz a sua casinha, fecha. Mas você tem sempre uma porta aberta para que essas pessoas possam entrar, conhecer um pouco mais da Leonora, conhecer sua família e aí você estender a mão e poder ajudar. Essa é a minha visão que eu tenho sobre o seu chamado, seu ministério e a sua vocação, o seu trabalho. Obrigada. Os segredos, não tenha medo, em mim tu podes confiar, porque eu te amo, porque eu te amo, filho amado. Vem aqui, conta pra mim os teus segredos, não tenha medo, em mim tu pode. Elmo, muito obrigado pelas suas palavras, que só tenho que agradecer primeiramente a Deus e você que teve a disponibilidade de doar um pouquinho de tudo isso que você falou nesse bate-papo nosso aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de hoje.